passo a passo de hoje nós vamos ter cartonagem com tecido. E quem vai nos ensinar é a artesã Alessandra Mello, que vai nos ensinar a fazer uma cesta 1000 ideias. Boa tarde, Alessandra, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Oi, Rogério, boa tarde, tudo bom? É uma alegria ter você aqui com esses trabalhos lindos. Obrigada. E por que essa cesta você chamou de 1000 ideias? Porque dá para você utilizar com o que você quiser para o seu artesanato. Você pode levar seu artesanato para onde você quiser e o que você estiver fazendo, bordado, biscuit, pintura, o que você estiver fazendo no momento. Às vezes a gente vai lá, deixa guardado num quarto ou no ateliê e quer ir para a sala. Você não quer levar aquela bolsa grande. Leva só o que você vai quer ir para utilizar. Frente da televisão, só fazer um crochê ali, com né? uma mantinha, lá, um cafezinho. Ai, quase cai a tesoura. Super linda, não? Gostei. Gostou? Vamos começar então? Vamos lá? Por onde a gente começa? Na cartonagem, Rogério, você sabe que a gente utiliza o papelão cinza, né? Também chamado de papelão pardo. Nas gráficas eles chamam muito de papelão pardo, porque ele está cada vez mais claro, ele não está mais cinza. A gente não tem quase jornal, né? Verdade. Circulando, né? Então... por isso que está clareando. Ele é um prensado de aparas de papel, né? E aí ele está cada vez mais clarinho. Então eles chamam de papelão pardo também, tá bom? A nossa cestinha, ela é feita em duas partes. E é muito legal porque você consegue dividir bem o peso dela. Então você consegue, entende? Ela não fica uma alça... Distribuir. Ela não vai ficar uma alça frágil. Tá? Isso é ótimo. Então a gente vai começar encapando a parte interna da nossa peça, tá bom? Tá. Então eu vou pegar o meu pedaço de papelão já recortado no formato que eu vou precisar. Eu vou passar com um rolinho de espuma, cola branca extra, não é cola escolar. Escolar, não. É né? a cola branca mais forte que existe. A mais forte, né? De artesanato. Que é própria para artesanato. Isso. E eu vou passar de maneira bem uniforme na minha peça, alisando bem essa cola, tá? Por quê? Para que ela não forme acúmulo de cola e eu possa manchar esse meu tecido, tá bom? Ah, tá, boa. É legal esse rolinho pequeno, né? Esse rolinho é muito legal, né? Ele é bem prático. Eu vou posicionar em cima do tecido, eu estou usando um tecido 100% algodão, que é ótimo para cartonagem. E eu vou posicionar porque como eu estou com um tecido xadrez, eu quero que fique bem certinho, tá? Na parte interna, eu vou ter as minhas 4 laterais e a minha base, tá? A base, como que eu vou fazer agora? A base, eu vou refilar os meus 4 lados. O que é refilar? Retirar o tecido rente ao papelão, tá? Tá, então a base retira todos os 4 lados. Certo. Tá? E aí eu vou demonstrar nessa lateral que eu colei o tecido, eu vou refilar os 3 lados e deixo sempre a parte superior, eu vou virar meio centímetro do tecido, eu vou colar meio centímetro do tecido. Certo. Por quê? Porque é a parte que vai aparecer do meu acabamento aqui na minha peça. Tá. Tá? Posso te pedir uma gentileza? Pode. Você consegue trazer aquela que está adiantada? Não, a que está adiantada para esse lado de cá, ó. Ah, tá. Aqui, por favor, pra só para liberar. Pegar, né? Isso, acho que aí ficou melhor. Isso. Então vamos lá, com uma espátula plástica, eu trago o meu tecido, tá? Ele fique bem certinho. Deixa eu só tirar o excesso aqui nas laterais. E agora, deixa eu tirar esse tecido a mais. E agora eu vou montar essa, é como se fosse uma caixinha, na verdade, né? Eu tenho uma base e as minhas 4 laterais, certo? Certo. Aí eu vou partir sempre do mesmo princípio. Como que é? Quando eu tenho uma caixa e as minhas 4 laterais, eu vou ter 2 laterais que vão ter a mesma medida de uma das laterais da minha base, certo? Do comprimento, de um dos comprimentos da minha base. No caso aqui, vai ser essa menor, tá? Então essas 2 minhas laterais vão ter a mesma medida
da minha base, de um dos lados da minha base. Certo. Deu para entender? Deu. Ela vai ter a mesma medida de um dos lados da minha base. Então, eu vou pôr cola na espessura do papelão. Olha lá. Bem pouquinha, né? Não precisa pôr muito. Eu só vou colocar aqui só na espessura. E vou posicionar a minha lateral aqui, ó. Vou posicioná-la em cima da espessura do papelão. Certo. Tá vendo? E com o auxílio da minha fita crepe, eu vou fazer a junção das duas partes. Daí vai acertando, né? Olha lá. Deu para entender? Por quê? Deu. Porque ela tem a mesma medida. Nós chamamos essa lateral de lateral menor. Você vai entender por quê depois, Rogério. Tá. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu venho do outro lado paralelamente. Na lateral menor, que tem a mesma medidinha da minha base, de um dos lados da minha base, tá? Certo. Venho Coloca com a fita crepe e ela vai me auxiliar nessa junção, tá? Uhum. Enquanto E agora, a cola seca. o que vai acontecer? Essa minha outra lateral, ela vai ter que medida sempre quando eu vou fazer a caixinha. Ela vai ter a medida da minha base, mais a espessura dos dois lados do papelão que eu coloquei. Certo. Então, ela é chamada de lateral maior. Maior. Porque ela tem a medida das outras duas laterais a mais. Por isso que a gente tem que colar por essas etapas. Sim, porque né? aí você vai formando, ela agora vai abraçar, encaixando, né? Vai encaixando, tá? Certo. Pode vir até aqui, ó, com o meu rolinho, em que posicionamento? Olha, percebe que eu tô com ele inclinado para fora do lado do tecido, para não sujar, olha. Certo. Eu já consigo passar certinho, olha. Olha lá. Vai passando. Gente, se você tiver qualquer dúvida da aula da Alessandra aqui, é só me chamar. Pode mandar, pode chamar também, mas como nós estamos ao vivo, pode mandar para o nosso WhatsApp. Pode. 12997502565. Participe deixando aí a sua dúvida, a sua pergunta, a sua sugestão. Pode mandar pra gente, tá? Olha, Rogério, agora ela vai abraçar a minha caixinha, tá vendo? Ela vai pegar a medida total. Vai envolvendo. Essa minha outra lateral. Opa. E eu quero lembrar que a lista de materiais já está disponível no nosso Instagram junto com o passo a passo, para ficar mais fácil ainda para todos vocês acompanharem a aula. @Faça Você Mesmo TV, você confere lá, viu? Olha lá, já está formando. Já, agora aqui. Eu gosto tanto da cartonagem, porque a cartonagem permite, assim, tantas possibilidades. Tudo que você imaginar. Você sabe o que eu já imaginei? Fazer um porta-temperos. Não, só com essa metade. Já só foi com essa feito. metade, não fica legal? Também, eu vou te mostrar que dá para fazer. Porque essa cesta, por isso que ela chama 1000 ideias. Porque, inclusive, eu vou te mostrar depois. Deixa eu só colar aqui a outra parte pra gente fechar. É por isso que a cartonagem faz tanto sucesso, né? Faz. E que a gente gosta tanto, né? É um bichinho. Eu gosto de cartonagem, eu faço. Um bichinho que pica e fica. E pode fazer com tecido, pode fazer com papel. Com papel. O papel tá muito em alta agora. Olha lá, agora você foi com a outra parte que agora tem eu venho a alça. com a outra parte da alça que tem um recorte especial, mas ela tem a medida total da minha base. E aí a gente observa o quê? Que essa cesta, ela é feita da união dessas duas partes. Das duas partes, isso mesmo. Por isso que ela, olhando assim, não dá para perceber, né? E é o que você falou, deixa mais resistente. Mais resistente. E outra coisa, você pode usar esse projeto, deixa eu só acabar de colar aqui, você vai entender. Pronto. Você vai poder usar esse projeto de outras maneiras também. O porta-tempero. Então, se você tem aquele quadro que você pode pendurar, você também pode pendurar as coisas que você vai usar para o seu artesanato. Sim, suas tintas, suas tesouras. As ferramentas. As ferramentas. Então, além disso, fica bem enfeitado.
Muito legal. Tá? E você pode usar na cozinha, como porta-tempero, guardanapo, o que você quiser. Nós fizemos 2 partes, agora nós vamos unir, passando a cola. Então, a gente vai passar cola em toda essa parte, bem passadinha. Você pode, inclusive, colocar umas gotas de cola instantânea de alta viscosidade, aquela mais grossinha, para não ter perigo de escorrer. E a gente vai vir aqui e fazer a união dessas 2 partes. Se você quiser, você pode auxiliar, inclusive, com esses pregadores, tá? E deixá-los para prender bem. E deixá-los por umas 4 horas, mais ou menos, não muito para não marcar a sua peça. Certo. Só para auxiliar. E aí, para finalizar, é só fazer o acabamento? A gente vai fazer o acabamento externo, tá? Certo. No acabamento externo, é rapidinho. A gente vai ter uma base. No acabamento externo, a gente utiliza o papel duplex, né? Que é aquele papel que ele é pardo de um lado e branco do outro. Tá. Então, ele não é uma cartolina, ele é mais pesado, mais grosso, tá? Certo. E aí, a gente vai colar na parte de baixo total da nossa cesta, tá? A gente vai vir com a cola, colar o tecido total. E aí eu já trouxe o passo a passo aqui adiantado. Eu colei o tecido. Deixa eu tirar os acabamentos aqui que estão mais adiantados. Deixa eu tirar aqui. Vou te ajudar aqui também, ó. Vou colocar isso pra cá. Tá, obrigada. Tá? E aí eu colei o tecido na parte inteira do fundo da cesta e eu vou deixar 1 centímetro a mais em volta de toda a cesta, tá? Certo. Eu venho aqui com o pincel. E vai colando, olha lá. E vai colando. Nós temos uma pergunta que chegou de um telespectador, uma telespectadora. Vamos ver, a Magda Couto, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ela pergunta se essa caixa feita em cartonagem pode ser feita com caixas de papelão comum. Olha, o pessoal tem muita dúvida em relação ao papelão, né? Você pode usar... Não, a caixa de papelão, ela vai ficar muito frágil. Tá? Não vai dar a estrutura que a gente quer para ela não vai ter uma espessura legal. Ela pode utilizar um papelão que é mais fácil de achar, que se chama papelão Paraná. Ah, tá. Daí ela é uma possibilidade. Acha naquelas lojas grandes de material de escritório ou lojas especializadas de material para artesanato. Ela pode usar esse papelão. Perfeito. No caso, eu digo o papelão Paraná número 60. 60? Tá? Que corresponde ao 2.0 aqui que a gente está utilizando. Perfeito. Tá bom? Então depois é só você colar todos esses acabamentos. Um dos acabamentos, já tem a peça finalizada. A gente vai deixar as 2 laterais abertas e juntar colar a parte de cima e a parte de baixo. Certo. E os outros 2 acabamentos das 2 laterais, a gente vai colar os 4 lados no papel cartão. Certo. Tá? E aí eu abraço uma e colo as outras 2 laterais. E aí finaliza a minha cestinha. Nossa, é fácil de fazer, né? É rápido, dá para você fazer em 2 horas, dá para você fazer. Realmente, olha que lindo. Então, você pode aí variar nas estampas dos tecidos, né? E faz uma cesta mais linda que a outra. Nós estamos passando os contatos aí na tela para você seguir, porque o trabalho da Alessandra é maravilhoso. Olha essas caixas, não são caixas, como você chama? Essas são maletas de Páscoa agora. Olha que bolsinhas lindas. De Páscoa. Pode abrir, Rogério. A pessoa pode dar um... Olha, uma sugestão diferenciada de presente, né? Um ovo de Páscoa. Nossa, eu adorei. Não lindo, lindo, lindo. Seu trabalho é maravilhoso. Obrigada. Volte sempre aqui ao nosso programa. Obrigado por ter convite, vindo. Obrigado viu? por ter vindo, viu?